Boa tarde, companheiras e companheiros. Fala Márcia Chueira, direto de Cuba. Hoje é 8 de setembro de 2020. Quarta passada, 2 de setembro, completou 60 anos a primeira Declaração de Havana. Aprovada por aclamação por 1 milhão de cubanos reunidos na Praça da Revolução, a declaração foi uma resposta ao que havia acontecido alguns dias antes na reunião de chanceleres da OEA na Costa Rica. Nessa reunião, os Estados Unidos, incomodados com os rumos da Revolução, queriam uma autorização da OEA para agredir militarmente a Cuba. A delegação cubana, em protesto, retirou-se da reunião após a intervenção de seu chanceler, Raul Roa, que denunciou a manobra estadunidense. Bem, 60 anos depois, a primeira declaração de Havana está mais atual que nunca. Nela se declara que a democracia não pode consistir apenas no exercício de um voto eleitoral, que quase sempre é fictício e manipulado por latifundiários e políticos profissionais. E mais, a democracia somente existirá na América Latina quando os povos forem realmente livres para escolher, quando os humildes não estiverem reduzidos à mais abominável impotência pela fome, desigualdade social, analfabetismo e pelos sistemas jurídicos. Fim da citação. Pouco tempo depois, os Estados Unidos realizaram a invasão da Baía dos Porcos, onde sofreram sua maior derrota militar no continente americano. E hoje, após 60 anos sofrendo agressões e permanente bloqueio, Cuba celebra com independência e dignidade a Declaração de Havana. Falando de história, nesta semana também fez aniversário a proclamação da independência do Brasil, 198 anos. Neste caso, nada a festejar. O Brasil, que já foi a 8ª economia do mundo, voltou a ser, após o golpe de 2016, um país exportador de matérias-primas e politicamente subordinado a uma potência estrangeira. Bem, agora vamos falar da situação de Cuba ante a Covid-19. Estes números são de domingo e foram divulgados ontem. Desde o início da pandemia, Cuba teve 4.352 casos positivos. Desse total, pouco mais de 50% estavam assintomáticos no momento do teste. Encontrar os assintomáticos é fundamental para acabar com a epidemia, já que eles também transmitem a doença. O que permite localizá-los é o controle dos contatos de positivos e a pesquisa ativa na população. No domingo, havia 1.469 pessoas internadas, sendo 606 confirmadas, 803 suspeitas e 60 em observação. As medidas de controle estão sendo aplicadas de maneira rigorosa. Vários conselhos populares foram isolados e estão aplicando multas pesadas a quem desrespeita as normas sanitárias. Esse é o trabalho da linha de frente, mas há outras conquistas importantes no combate à pandemia e que têm a ver com soberania científica e tecnológica. Por exemplo, um grupo de pesquisadores está desenvolvendo um teste cubano de detecção da Covid-19 e outro está trabalhando para a produção de respiradores e ventiladores pulmonares criados aqui. Mas a conquista científica mais importante no momento é a soberana. Esta semana, o segundo grupo de voluntários recebeu a primeira dose da vacina. A Soberana é a única vacina latino-americana até o momento autorizada a realizar testes em humanos. E essas conquistas têm de ser ainda mais valorizadas, visto que os Estados Unidos estão acirrando mais o bloqueio, atingindo especialmente as transações financeiras e o abastecimento de petróleo. Dificultar transações financeiras tem 2 efeitos principais. Impede que Cuba compre produtos básicos no mercado internacional e cria mal-estar na parte da população que recebe ajuda de familiares do exterior, inclusive do próprio território americano. Ou seja, as medidas do bloqueio atingem até cidadãos americanos, que ficam impedidos, por exemplo, de mandar ajuda financeira a familiares idosos que residem aqui. E bloquear a chegada do petróleo cria enormes dificuldades para toda a economia cubana e para o fornecimento de energia elétrica. De novo, atinge diretamente as condições de vida do povo de Cuba. Com a aproximação das eleições, a tendência é que o bloqueio fique ainda mais duro,
porque Trump e Biden estão disputando os votos da parte mais conservadora dos Estados Unidos. Só para ter uma ideia, o Biden declarou que o Trump é muito mole com a Venezuela e Cuba. Quer dizer, seja qual for o resultado das eleições dos Estados Unidos, nada mudará para a América Latina. Entre republicanos e democratas norte-americanos, o que muda é a cor da camiseta. Vamos terminar falando um pouco das brigadas Harry Reeve. Desde o começo da pandemia, Cuba já mandou 46 brigadas médicas contra a Covid-19 a 39 países e territórios. São 3.700 profissionais de saúde especializados em situações de desastre sanitário, deslocados a todos os continentes. Por isso, consideramos mais que justa a indicação das Brigadas Médicas Cubanas para o Prêmio Nobel da Paz. Assine a petição no site brigadasmedcuba.com. Por hoje é isso. Saudações socialistas.